amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os recebemos no nosso canal. Em nossa série Gotas Bíblicas, hoje queremos falar sobre dons do Espírito Santo. Não os dons de santificação, cujo objetivo é santificar a própria pessoa, aproximando-a de Deus, mas falar sobre os dons carismáticos, conforme o ensinamento de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Ele faz aí um elenco desses dons, sem defini-los. Vamos então procurar no próprio Paulo outras passagens em que trata deles. Elas nos ajudarão a compreender como ele entendia cada um desses dons. A passagem é a seguinte: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Esses dons são chamados de carismáticos porque a palavra grega para dons espirituais é carismata. O Espírito Santo os derrama sobre os membros da Igreja para edificar o corpo de Cristo. Paulo enfatiza nesse trecho que lemos que, apesar dessa diversidade de dons em cada pessoa, todas são chamadas à unidade, que vem também do mesmo Espírito Santo, o Espírito que anima e vivifica a Igreja, corpo de Cristo. Vejamos os carismas que Paulo relaciona. O primeiro é a sabedoria, Sofia em grego. Sofia significa ter amizade, ser amigo. O filósofo, por exemplo, é um amigo da sabedoria. Na mesma carta de 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo fala do sábio como aquele que é capaz de entender os mistérios escondidos de Deus. A sabedoria leva a penetrar nos mistérios profundos da fé. O segundo dom é a palavra de ciência ou entendimento. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, Paulo usa esse termo como a capacidade de entender verdades básicas da fé, não os mistérios profundos, mas, por exemplo, as afirmações ou artigos do credo, isto é, crer que Cristo encarnou-se, sofreu, morreu e ressuscitou, etc. Então, enquanto a sabedoria se refere aos mistérios da fé, o entendimento ou ciência se refere às verdades da fé. São ênfases diferentes em cada um desses dons. O terceiro dom é a fé, pistes em grego, o que também pode ser traduzido por confiança e até por fidelidade. Segundo Paulo compreende aqui, a fé é o dom de crer e confiar de maneira realmente eficaz em Deus. Não apenas um assentimento intelectual a uma verdade sobre Deus ou ao próprio Deus. Esse dom da fé, aqui mencionado por Paulo, leva a pessoa a viver efetivamente de acordo com as verdades em que ela acredita sobre Deus e caminhar confiadamente e fielmente a esses ensinamentos da revelação de Deus. Segundo Paulo, a fé não é apenas um ato humano de aceitação das verdades divinas, mas é um dom de Deus.
A fé é resposta à revelação e também uma graça do Espírito Santo. O quarto dom é o de cura. Trata-se de um poder sobrenatural de curar doentes. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e também nos Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo exerce esse dom. Até lenços ou roupas que tocam seu corpo transmitem cura a pessoas enfermas. O quinto dom é o de milagres. Os milagres são como que uma ampliação do dom de cura. Também no capítulo 12, mas da segunda carta aos Coríntios, e nos Atos dos Apóstolos, vemos que os apóstolos não só realizam curas, mas também ressuscitam mortos, como houve com Paulo e Pedro. Eles se parecem com o Cristo, que passou pelo mundo curando as pessoas e também ressuscitou mortos, como Lázaro. Os discípulos manifestam o mesmo poder pelo dom do Espírito Santo que receberam em Pentecostes. O sexto dom é o da profecia. Ao falar de profecia, tendemos a pensar na habilidade de prever o futuro. Este é só um aspecto da profecia nas Escrituras. Isaías, por exemplo, falou sobre o retorno do povo judeu do exílio, e isso aconteceu séculos depois. Falou sobre outras coisas que ainda iriam acontecer, como os novos céus e a nova terra, e ainda não aconteceram. Porém, no sentido mais amplo em que Paulo emprega o termo, profetizar significa falar a palavra de Deus. No capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo se refere a pessoas que proclamam a palavra de Deus nas assembleias litúrgicas. Contudo, a palavra tem também o sentido de uma profecia privada ou revelação privada, em que uma pessoa, inspirada pelo Espírito Santo, é capaz de manifestar uma palavra de Deus para uma situação particular concreta. Falar essa palavra de Deus edifica aqueles que a ouvem e constrói unidade no corpo de Cristo. O sétimo dom é o de discernimento dos espíritos. Esse dom se dirige a fazer a diferenciação sobre se certos pensamentos ou impulsos são de Deus ou se são do demônio. Na 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, vemos Paulo orientar a que, nas assembleias, se deixem 2 ou 3 profetas falarem e outros avaliem o que é dito por eles. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala de reconhecer se uma palavra proferida por alguém na assembleia vem de Deus ou da própria pessoa, ou ainda do inimigo, porque nem sempre está evidente qual é o caso. E complementa: examinai tudo, abraçai o que é bom. Noutra passagem, inclusive, o apóstolo menciona que Satanás pode se mostrar com a aparência até de um anjo de luz para enganar. Esse dom do discernimento dos espíritos permite que se distinga entre os ensinamentos falsos e os verdadeiros. O oitavo e o nono dons são reciprocamente relacionados. Trata-se do dom de línguas e do dom de interpretação das línguas. Há 2 interpretações sobre o que Paulo referia como dom de línguas e interpretação. Uma é a que se reporta à xenologia, palavra que vem do grego e significa falar uma língua estrangeira. A outra é a que se refere à glossolalia. Glosso, em grego, significa língua. Glossolalia, então, significa falar em línguas. Trata-se de uma forma de falar sobrenatural e que não corresponde a nenhuma linguagem humana conhecida. Essas 2 interpretações vêm do próprio Paulo aos Coríntios. Por exemplo, no capítulo 14, na primeira carta, ele diz: há no mundo grande quantidade de línguas e todas são compreensíveis. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem me fala, e ele será também um estrangeiro para mim. Assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Aqui temos a primeira interpretação. Paulo fala das línguas como o português, o inglês, o francês,
naquela época o aramaico, o hebraico, o grego, o latim. Já na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, parece que Paulo descreve uma outra situação, que corresponde à segunda interpretação. Ele diz assim: por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. De outra forma, se só renderes graças com o espírito, como dirá amém a tuas ações de graças, aquele que ocupar o lugar do simples? Sem dúvida, as tuas ações de graças podem ser belas, mas o outro não é edificado. Graças a Deus que possuo o dom de línguas superior a todos vós, mas prefiro falar na assembleia 5 palavras que compreendo para instruir também os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Vemos que aqui Paulo está falando de uma linguagem sobrenatural, de um falar sobrenatural, suprarracional. Seu espírito está falando em línguas, mas sua mente está repousando, está inativa. E ele pede que se ore para entender o que aquela linguagem sobrenatural quer dizer. Portanto, ambas as realidades existem, ambas as interpretações coexistem. A Igreja não faz uma afirmação dogmática sobre o que significam as palavras de Paulo sobre esse dom de línguas. Porém, o Catecismo menciona a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no parágrafo 2003. E sublinha que, seja qual for o caráter do carisma, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, sempre os dons se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade, que edifica a Igreja em seus membros. Os carismas são dons gratuitos, doados sem qualquer mérito, portanto. Não são dados para as pessoas que os recebem, para a sua santidade pessoal, mas para o todo, a evangelização, a pregação do Evangelho, o testemunho. Então pode-se concluir que o Catecismo oficialmente reconhece a natureza milagrosa desse falar em línguas. Porém, o que importa reter é que o Espírito Santo derrama uma variedade de dons, e seu exercício para o bem comum conduz à unidade de todos na Igreja de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.